Louvado seja o nome do Senhor. Continuando, irmãos, nessa noite de louvor e adoração ao nosso Deus, vamos para a nossa edificação dessa noite. Gostaria de ler a Epístola de Paulo a Filemão, versículos de 8 a 20. Gostaria de estar fazendo essa reflexão com os irmãos e que a palavra de Deus alcance um lugar no nosso coração e ela possa frutificar muitas vezes para o louvor e glória do Senhor. Filemão, versículos de 8 a 20. Leiamos. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-se em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o, como se fosse a mim mesmo. E se algum dano eu te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Palavra de Deus para os nossos corações. Pedimos a Deus nesse momento que Ele fale conosco. Senhor, na Tua palavra é lida, nós confiamos que ela é a única fonte de inspiração do Senhor vindo aos nossos corações para nos animar, para nos exortar. E nesse momento, Pai, fale conosco de uma maneira muito especial. Fale, ó Deus, com aqueles que já encontraram com o Senhor. Fale, Senhor, também com aqueles que ainda não encontraram, que não tiveram essa bênção, Pai, nas suas vidas. Te pedimos que aqueles que forem ouvir esta palavra possam também olhar, ó Deus, e ver que precisa de uma mudança radical nas suas vidas, tornando-se de um inútil para útil. Obrigado, Deus, pela Tua presença em nossas vidas, que nós tornamos pessoas melhores do que somos, porque um dia nós encontramos contigo. A nossa oração a Deus é que todo homem se encontre com o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus dirija essa palavra nessa noite e que nós possamos ser abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa meditação eu gostaria de colocar o título aqui, qual é o valor de uma alma? Baseado aqui no na Epístola de Paulo a Filemão, desse versículo de 8 a 20, mas a história aqui ela se baseia em uma só. É uma história onde tem um escravo fugitivo e ele se encontra, pela misericórdia de Deus, ele se encontra com Paulo e que ele vai devolver melhor esse escravo ao seu dono. Então, nessa noite, a gente gostaria de basear a nossa meditação. Qual que é o valor de uma alma para cada um de nós? E nós vamos olhar aqui que cada um olha de um jeito para o valor dessa alma. Gostaria de dizer também que aqui na igreja nós tivemos uma peça teatral que fazia essa pergunta, né? Qual que é o valor de uma alma? E o teatro mostrava realmente o que acontecia, o que nós pagaríamos pelo valor de uma alma. Então, irmãos, olhando para o texto, olhando agora para o texto, o que ele diz para nós, qual que é o seu contexto? Vamos olhar então. Primeira coisa aí que nós podemos ver, quais são os participantes dessa história?
a Trindade Santa, claro, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, trabalhando constantemente na vida de Paulo, na vida de Filemão, na vida de Onésimo. A Trindade Santa trabalhando. Além ainda nós podemos ver da Trindade, Paulo, o apóstolo, Filemão, né, e Onésimo. Vamos ver então aqui agora qual que é a participação de cada um. Quem era Paulo, né? Paulo, nessa história, ele é o mediador entre Filemão e Onésimo. Ele também representa o pregador, que ele vai pregar. Ele não só prega para Filemão, que é filho dele na fé, primeiro do que Onésimo, e depois, então, Onésimo, que é o filho dele na fé. Então, Paulo também, ele usa dois papéis aqui, e talvez você, olhando o texto, vai encontrar mais papéis para Paulo aqui. Então, mas a princípio ele é mediador e pregador. Quem é Filemão? Filemão é o patrão, e Paulo vai dizer que ele é servo de Deus também, né? Então ele ocupa essas duas posições aí. Ele é patrão e servo de Deus. Onésimo, quem que é Onésimo? Onésimo parece que ele ocupa mais cargos do que os outros, do que Paulo e do que Filemão, né? Onésimo, quem que ele é? Ele é um escravo, ele é um fugitivo, ele se torna um prisioneiro, ele também, depois ele se torna livre em Cristo e, afinal, lá no final, ele vai se tornar o cristão, o crente, né, no Senhor. Então, nós vemos esses papéis de Onésimo aí, nesse texto, né? Deve ter mais. Se você for olhar com mais precisão, você vai encontrar mais papéis de Onésimo aí. O que ele representa nessa história aí? Então, nós encontramos nesse livro, irmãos, a princípio, demonstração de amor e perdão. Amor pela alma, tanto de Paulo, e nós vamos imaginar aqui que a carta ela não dá um respaldo para nós dizermos assim, não, Filemão perdoou Onésimo, né? A carta ela termina não nos deixando essa resposta, mas nós podemos imaginar, né, o tanto de apelo que Paulo fez, que eu vou mostrar aqui para vocês, e é claro que tem mais apelos de Paulo a Filemão para ele aceitar Onésimo. Então, nessa carta a gente vê, então, demonstração de amor e perdão, amor de Paulo a Onésimo e de Paulo a Filemão. Afinal de contas, os dois são filhos na fé e ele ama os dois da mesma forma. Apesar de que nós vemos aqui um papel social diferente, vamos imaginar que Filemão é o camarada rico, que ele tem escravos, podemos imaginar assim, e Onésimo é escravo. Então, papéis sociais diferentes, né? Propósito da carta. Qual que é o propósito da carta? Vamos deixar aqui, então, que o propósito da carta, ela é que Filemão recebesse Onésimo como irmão e não como escravo. Então, a finalidade, o propósito da carta que Paulo escreve a Filemão é que Filemão recebesse Onésimo como irmão e não como escravo mais, né? Que grande transformação, tudo isso porque Deus entrou na vida de Onésimo. A obediência deve ser espontânea, isso também nós vamos encontrar aqui, né? Paulo, ele não impõe a Filemão, né? Ele deveria impor, porque nós pensamos assim que Paulo, ele fala assim, eu sou velho, né? Ou seja, naquele tempo, vamos imaginar, irmãos, que os velhos tinham mais respeito, né? Então, Paulo aqui, ele usa essa figura de velho. Os velhos eram os mais respeitados, eu lembro disso. E a obediência, então, Paulo vai dizer assim, deve ser espontânea e não forçada. Ele fala isso a Filemão, né? Ele fala, eu não quero impor. Eu quero que você olhe para mim. Eu sou o apóstolo, eu sou seu amigo. E ele dá um adjetivo para ele e fala, eu sou velho, então me respeita. Eu sou mais velho do que você. Mais ou menos nesse sentido aí. Então, o que nós podemos encontrar mais nessa carta, nessa epístola? A obediência, nós já dissemos, ela deve ser espontânea. Outra coisa, Onésimo mesmo ia levar a sua carta. Você pode olhar aí que Paulo vai escrever a carta, e quem que leva a carta? Quem que volta com a carta na mão? É Onésimo, né? Eu coloquei aqui até um camarada suspeito. Já pensou você levar uma carta, né, para um camarada que você deve,
e aquela carta ela estar contido nela um pedido de liberdade, um pedido de apagar os seus erros, um pedido de você não dever mais para aquele que era o seu patrão, que era o seu dono, né? Então Onésimo, ele leva essa carta, isso é um pormenor do texto, ele mesmo leva a carta e eu coloquei aqui que ele é um suspeito para fazer isso, mas não tinha outro, então ele que tinha que levar a carta, porque Paulo estava preso em Roma, a princípio. Então ficamos a pensar também, Filemão atendeu ou não o pedido de Paulo? Aí fica para cada um de nós, irmãos, imaginarmos, porque, como eu já disse, a epístola, ela não dá essa resposta para nós. Nós vamos imaginar, nós vamos acreditar, eu particularmente acredito, que Filemão, ele perdoa Onésimo, né? Atende o pedido de Paulo. Outra coisa, sabendo que Paulo usou os grandes argumentos, né? Por isso que eu tô imaginando por causa dos argumentos de Paulo. Você vai dizer aí, ó, o que Paulo diz? O 21, ele vai dizer, olha, 21, certo como estou da tua obediência, né? Ele pede obediência a Filemão. Por que mais que a gente pode imaginar que Filemão aceitou o pedido de Paulo? Uma coisa certa, ele fala no versículo 22 que ele ia voltar na casa de Filemão. 22, parte B do versículo, ele diz assim, ó, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis instituído. Ou seja, ele pensava em voltar, né, na casa de Filemão. Já pensou se ele nega esse pedido de Paulo? Então os argumentos de Paulo é forte. Ele diz que voltaria na casa de Filemão. Você já pensou se receber uma pessoa na sua casa em que você não atendeu um pedido dele? Né? Então aqui Paulo usa esse argumento também em favor de Onésimo para que ele atenda isso, para que ele obediência, que ele voltaria, mais ainda, que ele pagaria a conta de Onésimo. Versículo 18, e se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta. É mais um argumento forte de Paulo para Filemão receber e perdoar Onésimo. Uma coisa muito legal do texto, irmãos, que nós podemos olhar, é essa frase de Paulo no versículo de número 11. Ele diz assim, ó, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu acho que esse é um dos argumentos mais fortes, né? Porque antes era talvez, né, vamos imaginar aqui, um servo inútil, né? Por que ele chama de inútil? Porque é um camarada que, a princípio, não tinha Deus no coração, né? Vamos imaginar aqui que talvez Onésimo poderia ser um escravo preguiçoso, né? Ou desobediente, tanto é por isso que ele foge. Podemos imaginar isso, não podemos? Inútil, talvez significa um cara que não produzia muito, né? Comia o pão da preguiça. Mas depois, então, Paulo vai dizer assim, agora ele é útil, sabe? Agora ele pode ser um homem confiável. Utilidade. Agora ele pode ser mais produtivo. Agora ele pode orar com você, ele pode ler a Bíblia com você, então agora ele pode ser útil. Na nossa imaginação, o que Paulo quer dizer é isso, e muito mais, útil porque ele recebeu a Cristo Jesus. Então esses são os argumentos que nós elencamos aqui, que pode ser a favor de Onésimo para Paulo, para Filemão receber Onésimo, ok? Então, a pergunta é para você, já leu alguma vez o livro de Filemão? Muito fácil de ler. Uma vez nós lemos no culto aqui, eu lembro muito bem, né, que nós lemos todos os 25 versículos da epístola de Paulo a Filemão. Você já leu? Nós já lemos. É um pequeno livro, ou uma epístola, mas maravilhoso, né? Maravilhosa essa epístola, tem inúmeros ensinamentos para nós, dificilmente o que podemos chamar de livro, porque ela é uma pequena, são apenas 25 versículos. Esta é a mais curta carta de Paulo, que nós vemos aqui no verso 10 a seguir, os cumprimentos, ele indica
indica-nos a razão pela qual ele escreveu, como nós já falamos, né? Foi um apelo, implorou, fez um pedido a Filemão por Onésimo. Deduzimos no versículo 16 que Onésimo era um escravo de Filemão, que fugiu por razão desconhecida do seu mestre, né? Não fala por que ele fugiu, nós podemos às vezes imaginar aquilo que eu já falei, né? Paulo diz que gerei nas minhas prisões. Quando ele se converte, Paulo vai afirmar isso daí. Assim podemos então concluir que Onésimo conheceu Paulo na prisão e se tornou um crente de verdade. Tanto é que Paulo vai colocar uns adjetivos legais em Onésimo. Caríssimo irmão, é um servo útil. Então ele pega vários adjetivos. Então ele se tornou um crente na prisão. Onésimo estava agora no caminho de volta para o seu mestre. Paulo estava mandando ele de volta. E embora não esteja contextualizado, creio que era ele mesmo que levava a carta, como nós já dissemos. Paulo estava preso, não tinha mais ninguém para levar. Ele mesmo então estava levando aquela carta nas mãos de Onésimo. Estava voltando naquela casa depois de fugir por muito tempo. Voltando ao que está escrito na carta, o que nos arremeteu a este estudo foi a maneira como Paulo geriu em situação potencialmente difícil. Aqui nós temos um servo que fugiu do seu mestre, pode mesmo dever-lhe algum dinheiro, é claro que Paulo está dizendo isso. O servo acaba de conhecer Paulo e torna-se crente. Vamos dizer assim que Onésimo caiu na hora certa, no lugar certo, né? Quem poderia ver que na prisão, preso, ele poderia se tornar um servo útil, né? Poderia se tornar útil. Ele foi no lugar certo, na hora certa. Eu acredito, irmãos, que todo o encaminhamento de Deus nesse momento. Ao mesmo tempo, torna-se útil ao próprio Paulo, sendo um servidor. Enquanto Paulo ali acorrentado, ele vai dizer ao Evangelho, Onésimo então estava servindo Paulo, né? Então ele larga a mão de ser escravo. Eu imagino que na cabeça de Paulo está assim, ele larga a mão de ser escravo do Filemão e passa a ser escravo de Cristo, né? Agora ele não vai servir mais só a Filemão. Ele vai servir a Cristo, ele vai servir ao corpo de Cristo, como está fazendo com Paulo. O que Paulo faz numa situação dessas? O que a gente faria numa situação dessa, né? Coloque assim olhando você e Onésimo. Será que você confiaria em Onésimo, né? Em mandar ele de volta e falar, não, eu vou pagar tudo, esse camarada mudou, né? Será que a gente poderia confiar em Onésimo de verdade? A posição de Paulo, irmãos, então ela não é fácil, né? Então, está ali essa configuração na vida de Paulo, de Onésimo, de Filemão, essa história. E depois, então, também você pode colocar na posição de Filemão. Só pelas palavras de Paulo, ele tem que acreditar no Onésimo que ele foi um camarada transformado, né? Então, nós sabemos então que é uma história difícil, é uma transformação difícil, mas Paulo se coloca a mão no fogo por Onésimo. Eu sei que é exigente, né? Nós somos exigentes, mas respire fundo e coloque-se agora na posição de Onésimo. Todos são cristãos e todos têm uma situação por resolver aqui. Assim como o Onésimo também, né? Ele que volta de novo. O que ele vai pensar? Ele vai desconfiar, talvez, de Filemão. Será que esse camarada vai me receber bem? Será que ele não vai me colocar no tronco, né? E me cortar os lombos com reio? Porque com um escravo, fujão, aquele tempo acontecia isso. Ficava preso, sem comida, né? Então, também, a posição de Onésimo, nessas alturas, ela não é fácil. Ele tinha que voltar, mas, na verdade, então... nós podemos ver que todas essas três decisões eram importantes, eram válidas, e nós então nos colocamos nessas posições. Quem foi Paulo? Os irmãos sabem muito bem quem foi Paulo. Paulo foi um servidor maravilhoso, grande do Senhor, usado por Deus, vaso de honra, tanto é que está fazendo isso aqui, né? Ele se coloca na presença do Senhor. A partir do caminho de Damasco, Paulo, então, ele se torna esse homem que nós
podemos olhar para ele e ele nos chama a sermos imitador dele como ele é de Cristo. Então é um dos, para mim, irmãos, depois da Trindade Santa, como tenho falado aos irmãos, Paulo, ele é o camarada que resolve, é o irmão que resolve algumas coisas aqui, olhando para a história na palavra de Deus. Então, durante o primeiro século, irmãos, foi ele que levou o evangelho, Paulo, né? Nós podemos ver, aos gentios, aos povos não judeus, como ninguém mais fez. O que mais trabalhou? As igrejas não conheciam mais ninguém naquele tempo, vamos imaginar assim, como Paulo. Era Paulo que fazia, Paulo que viajava, Paulo que fazia as viagens missionárias, Paulo que fundava a igreja, Paulo que estava atendendo a igreja. Para a maior parte, então, dos crentes daquela época, gentios, foi ele o pai da sua fé, que os guiou até a verdade, e ele estava fazendo agora, ele fez com Filemão, fez com Onésimo, e eles continuavam pregando o evangelho, mesmo sendo velho, né? Tem gente reclamando aí que é velho já, não pode fazer nada, mas Paulo ali, ele sabia qual era a sua missão no mundo, e preso, velho, estava pessoas chegando a Cristo, ele sendo usado por Deus, né? Então nós tiramos aqui todo, é claro, o mérito de Paulo, colocando em Deus, na Trindade Santa, mas Paulo não deixa de ser um vaso usado por Deus para a pregação e conversão dos gentios e de todos aqueles que se aproximavam deles. Dirigindo-se a Filemão, escreveu então de irmão para irmão, né? Paulo, irmão, Filemão, irmão. Então ele diz, olha, embora pudesse ser muito ousado em Cristo para mandar o que é justo, mas por amor eu prefiro apelar a ti. Ele teria capacidade de ordenar, mas não fez, como nós já dissemos. Em vez disso, implorou a Filemão, fez um pedido a Filemão, ele apelou, ele pediu, ele argumentou em nome do amor, e assim então, é assim, irmãos, que nós deveremos tratar. Essa carta aqui, essa epístola aqui, ela é um exemplo de como nós devemos tratar os nossos irmãos. Qual que é o valor de uma alma? Nós vamos responder daqui a pouco, olhando para além da Trindade, 3 homens então que trabalharam, que deram esse exemplo aqui nessa carta. Então, a seguir ele diz uma outra coisa: estou a mandá-lo, ou seja, Onésimo, regressar até você, Filemão, recebe, pois isto é de coração, desejaria mantê-lo comigo. Então, Onésimo, ele já começava a dar frutos. Tornou-se cristão, começa a dar fruto, né? Mesmo na prisão, ali, servindo a Paulo, né? E nós vemos então, irmãos, que quando Onésimo se converte, ele começa a dar os bons frutos, e não mais os maus frutos. Por isso que Paulo vai chamar ele de útil, e não inútil, né? Então, Paulo então gostaria de deixá-lo ali, mas como ele fugiu, ele tinha que acertar as contas. Paulo vai mandar ele de volta, né? Não interessa quanto tempo, não interessa quanto deve, você tem que voltar. Paulo talvez dizia isso para Onésimo, né? Paulo podia ter mantido Onésimo na prisão e não ter enviado ele para lugar nenhum, ou podia ter lhe mandado esquecer o Onésimo, porque ele, Paulo, precisava dele ali. Paulo não fez nada disso, antes mandou Onésimo voltar para Filemão, apelando para que ele o recebesse. Paulo continua no seu apelo por Onésimo, dizendo a Filemão que, embora ele tivesse deixado sendo apenas escravo, agora volta com algo mais. Que coisa maravilhosa isso aqui, né, irmãos? Ele sai de lá todo esculhambado, perdido, sem rumo. Onésimo sai e ele volta com um tesouro dentro dele. Ele volta com Cristo dentro dele. Ele volta não mais como escravo, mas Paulo fala assim, receba ele como um querido irmão. Apesar de que naquela época os escravos, né, eram tratados muito mal, em todos os sentidos, moradia, comida, vestuário, etc. Paulo vai recomendar a Onésimo, ou melhor, a Filemão, que Onésimo seja recebido como queridíssimo irmão em Cristo Jesus. É assim que nós deveremos fazer uns pelos outros, recebendo com amor
Filéu, os irmãos que nós recebemos na igreja. Mas é possível que Onésimo devesse dinheiro, como o texto vai dizer, a Filemão quando fugiu, não é verdade? O que vai ser desta dívida? Talvez Onésimo pensa ao retornar. Paulo não ordena a Filemão que ele esqueça a dívida, mas que coloque isso na conta dele. Ele diz assim: se ele deve alguma coisa, põe isso na minha conta, eu vou te pagar, né? Isto é amor entre irmãos, né? Não é só orar e dizer, vá em paz, se o irmão não tem comida, não tem algum sustento. A igreja, nós somos essa porta para abençoar os nossos irmãos, e agradecer desde já aos irmãos que têm nos ajudado nesse momento de dificuldade de trabalho, nos tem ajudado com a cesta básica. Deus abençoe vocês, irmãos. Muitos nossos irmãos têm recebido essa cesta e nós temos sido elo de entrega e Deus tem abençoado. Então, isso é amor, mas é amor de dizer, como fez Paulo: irmão, recebe novamente, eu tomo conta das suas dívidas. Isto é amor por uma alma, né? Qual que é o valor da alma? Nós continuamos a perguntar. Ao terminar o seu apelo, ele diz: tendo confiança na tua obediência, escrevo-te, sabendo que farás mais do que eu te digo. Paulo sabia que Filemão era um verdadeiro irmão em Cristo. Paulo e Filemão não eram estranhos, né? Como pelo palavreado, Paulo já tinha estado conversando com Filemão, já tinha levado ele aos caminhos de Cristo, e para levar aos caminhos de Cristo, tem que ter essa caminhada, como nós falamos no culto passado, tem que ter esse caminhar que nós vamos aprendendo com Cristo, e Paulo fez muitas paradas no caminho com Deus, com Filemão, e assim ele entendia. Então Paulo, eles eram grandes amigos no passado, e a palavra que Paulo dirige a ele é essa, de amizade, de irmão, de antigos, de alguém que foi útil na vida de Filemão. O apelo do Paulo, então, ele se dirigiu a um estranho, não se dirigiu a estranho, como nós já dissemos, mas a um irmão querido e um trabalhador conhecido pela sua fé. Foi um apelo de um irmão de fé, e de outro irmão de fé, que agora é Onésimo. E Paulo tem a confiança que Filemão não só vai honrar o seu pedido, mas vai fazer muito mais do que isso. Paulo vai dizer isso. Ele encaminha a carta e diz assim: olha, isso que eu pedi. Mas Paulo, olhando para Filemão como crente em Cristo, ele vai dizer: você não vai fazer só isso que eu pedi, você vai fazer muito mais do que isso. Para nós, esta carta, então, mostra a atitude exemplar de um cristão do primeiro século, né? Nós vemos esse cuidado de Paulo, tanto com Onésimo, tanto com Filemão. A quem pertence Onésimo? Ele pertence a Filemão, por isso devia voltar no pensamento de Paulo. Esse pensamento estava em Paulo, então. Onésimo deve dinheiro a Filemão? É claro que nós vamos ver que deve. Alguém que deve... Aquele que deve tem que pagar, não é verdade? Quem vai pagar? Paulo disse: ele não pagar, eu pago. Então, essa é a história que nós encontramos nessa epístola a Filemão. Onésimo, irmãos, ele é útil a Paulo trabalhando no ministério. No entanto, tem Paulo o direito de ficar com ele sem perguntar a Filemão. Não. Onésimo, então Paulo não pensa assim. Onésimo, então, ele deve voltar primeiro a Filemão, e só se Filemão voluntariamente e não por obrigação considerar mandá-lo de volta para Paulo, então ele voltará. Então fica uma conversa saudável entre os irmãos, esse desenrolar dessa história. E eu pergunto, irmãos, para a gente passar agora a discutir qual é o valor de uma alma. Será que nós sabemos verdadeiramente qual é o valor de uma alma? Hoje em dia, irmãos, que nós estamos nessa pandemia, né? Nós vemos aí gente morrendo por falta de respirador, que é a principal ferramenta para esse vírus que tem atacado almas, não é? E nós temos visto aí mortes já passando dos 55 mil brasileiros, não é? E nós vemos então qual é o valor de uma alma para cada família daqueles que perderam seus entes queridos. Eu acho que não tem valor, né? As pessoas quando estão doentes, em nossa família, a gente vai gastar aquilo que a gente tem. O que importa é a vida, não é verdade? Pensa naquela mulher que
ela tinha hemorragia, gastou todo o seu dinheiro, né? A Bíblia vai dizer que ela gastou todo o seu dinheiro. E é mais ou menos que acontece isso com as nossas vidas, com a nossa alma, com os nossos queridos. Nós vamos investir, nós vamos pagar, nós vamos vender casa, lotes, quem tem gado vende gado, mas nós valorizamos a alma daqueles entes queridos nossos. Então, desde já aqui vai o nosso abraço, as nossas condolências a todos aqueles que perderam os seus entes queridos nesses momentos de dificuldade. Irmãos, como nós já dissemos, então, qual é o valor de uma alma? Nós já citamos o teatro que a gente teve aqui, aos cuidados do Daniel e demais irmãos, quando nós apresentamos aquele teatro. Quanto pagaria por um escravo naquela época? É a nossa pergunta, né? Quanto valeria um escravo? Talvez não valeria o valor que realmente é de uma vida, mas eles pagavam, né? Quanto vale uma pessoa? Quanto valeria uma pessoa naquela época? Então, diante disso, nós podemos imaginar, né, que não era pago o valor realmente que valeria a vida de uma pessoa. Diante desse contexto, irmãos, que nós já falamos aqui, diante dessa história maravilhosa, que nós podemos tirar 1000 exemplos, diante deste contexto, nós poderemos então fazer algumas aplicações. O homem, primeira coisa, irmãos, que nós podemos olhar de acordo com esse texto, é que o homem ele precisa descobrir qual é o seu valor. Quando o homem descobre o valor que ele tem, aí ele vai se ver melhor. Mas enquanto ele não se vê isso, nós vamos então estar perdido, assim como o Onésimo esteve perdido, fugitivo. E nós então nos encontramos uma frase particularmente que diz assim, você já ouviu esta frase? Este não vale nada, né? Esta não vale nada, este não vale nada. Nós já escutamos isso, nós já vimos isso, nós ouvimos isso constantemente, as pessoas dizerem isso. Então, sem Cristo, nós estamos perdidos. Sem Cristo, nós não temos valor. Sem Cristo, não sabendo então do valor que o homem tem, ele vende a sua alma, né? Ele vende a sua alma para quem? Para as drogas. Ele vende a sua alma para o diabo. Ele vende a sua alma para todo tipo de coisas que não vale a pena. Então esse homem, ele precisa, cada um de nós, precisamos descobrir o valor da nossa alma, o valor da sua vida. Qual que é o valor das nossas vidas? Qual é o valor que nós temos? Qual é o valor que você tem? Né? Alguém vai dizer assim, eu não valho nada, né? As famílias vão dizer, você não vale nada, como nós já ouvimos muitas vezes, e nós então vemos então que o homem ele tem que saber, ele tem que se valorizar, né? Eu valho isso, eu custo isso, eu não vendo a minha vida barato, eu não dou a minha vida por qualquer coisa, e nós então temos que descobrir, e aqui louvamos o Senhor porque Onésimo encontrou e valorizou a sua alma. Quantas das vezes os homens se perdem, entregam a sua alma por coisas fáceis, por coisas baratas, por coisas que não compensam, e aí então ele vai ver onde ele caiu. Mas aqui então nós vemos uma história, talvez veríamos aqui uma história trágica, uma história de morte para Onésimo, mas ainda bem que nenhuma desgraça, vamos dizer assim, da prisão, ele encontra ali um homem de Deus que estava preso injustamente, e nós vemos então que ele encontra o Evangelho. Ele vai ver que ele não é mais inútil, agora ele é útil. Agora ele pode olhar para si e dizer, não, agora eu sou útil, agora eu vou fazer o que é certo, agora eu vou pedir perdão a Filemão, agora eu vou trabalhar legal, agora eu não vou mais fugir. Então acontece grandes transformações nas mãos de Jesus, a vida de Onésimo. Então, irmãos, basta ter uma frase que diz assim, que se você quiser ver alguma coisa melhorar, você coloca nas mãos do Senhor, que Ele vai te devolver muitas vezes melhor
do que ele pegou. Por exemplo, as nossas vidas, se você entregar nas mãos de Jesus, ele vai devolver muito melhor. Os seus filhos, se você entregar nas mãos do Senhor, ele vai te devolver muitas vezes melhor. Foi assim que Ana fez com seu filho, com Samuel, e nós vemos então que o Senhor o devolveu muito melhor do que ele era. E nós somos assim então, irmãos. Descubra qual é o seu valor. Nós temos um valor. Valorize-se. E quando você se valoriza, você tem os adjetivos verdadeiramente cristãos, e aí você vai pegando a cada dia mais valor. E para pegar valor, irmãos, para você descobrir o quanto você vale, não é de um dia para a noite, né? É mantendo-se firme na presença do Senhor, como servo verdadeiro. E aqui então Onésimo começa a correr, fazer essa corrida, né? Por isso que eu disse que é difícil para Filemão aceitar e acreditar que Onésimo realmente tinha mudado. Mas Onésimo começa a fazer essa corrida para cada dia ser melhor, para cada dia ser um escravo de Cristo mais valorizado. Então a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto aqui é que o homem precisa descobrir qual é o seu valor. Qual é o nosso valor? Qual é o valor de uma alma? A segunda coisa, irmãos, que nós podemos ver isso, primeiro aqui nós vimos qual é o valor de uma alma. O Onésimo deveria descobrir isso, e eu acredito que ele descobriu. Segunda coisa, nós vamos usar a figura de Paulo, que ele vai... qual que é o valor de uma alma? E Paulo sabia. Por quê? Sabe por quê? Porque Paulo investiu em Onésimo. Como que Paulo investiu em Onésimo? Pregou o evangelho a ele, né? Pregou, mesmo preso. Paulo, então, ele está ali, velho já, né? Velho, mas cheio de Cristo, cheio de fé, cheio de esperança, mesmo preso. E ele começa a pregar a Onésimo. Então, Paulo, ele sabe qual é o valor de uma alma perdida, quando ele começa, então, quando ele fala, ele prega não só para Filemão, mas ele prega para Onésimo também. Então, Paulo investiu em Onésimo, investiu em Filemão. Então, ele sabe o valor de uma alma, e ali mesmo preso, talvez com dificuldade de andar, com dificuldade de falar, com dificuldade de ler, ele investe na vida de Onésimo. Então nós deveremos, irmãos, também saber qual que é o valor de uma alma, o que nós temos de melhor para fazer isso para uma alma, que é a nossa pregação do Evangelho. Paulo, então, ele investiu em Onésimo também, espiritualmente, quando apresenta Cristo. Ele investe também financeiramente, porque ele fala, olha, Filemão, ele te deve, eu vou pagar. Tira a mão do bolso, né, para investir em uma alma. E também, irmãos, nós podemos ver que Paulo, ele olha o homem integralmente. Ele não olha o homem que precisa só espiritualmente de Deus, mas ele olha um homem também que ele precisa de alguma coisa material para a sua vida. Tanto é que ele fala, olha, volta para lá, né? E pensava, lá você vai ter a sua casa, lá você vai ter o alimento, lá você vai ser bem recebido. Eu acredito nisso. Paulo falando então para Onésimo. Então Paulo, ele olha o homem integralmente. Não é só orar por alguém que está com fome e mandar embora, mas também dar o pão. E nessas alturas aqui, Paulo oferece Cristo, apresenta Cristo a Onésimo, e ele, pela revelação do Espírito Santo, ele recebe esse Deus, e aí então ele também vai olhar que ele precisa de algo material, que é o financeiro. Ele tem conta para pagar. E se ele deve alguma coisa, coloca na minha conta agora, que eu vou pagar. É assim, irmãos, que nós damos testemunho nosso, o testemunho da igreja. E como a igreja séria nesses dias tem aparecido, né? Não talvez com promessas falsas, mas com promessas reais, verdadeiras, de uma fé inabalável hoje. Foi assim que Paulo fala a Onésimo: você tem que ter essa fé, você tem que ir lá, acertar as suas contas. Então Paulo, ele sabe o valor dessa alma. E é por isso que, cheios de dificuldades, repito de novo, preso, uma dificuldade, velho, outra dificuldade de ler, né? Mas assim mesmo, ele rompe com essas dificuldades, e ele vai, porque ele sabe o valor de uma alma. E em terceiro lugar, irmãos, o maior exemplo de todos, que é Jesus.
o nosso Deus Todo-Poderoso. Jesus sabe o valor de uma alma. Nós temos esse exemplo. Ele desceu lá da sua glória, veio habitar entre os homens, saber o que é o homem, saber o que é o pecado, saber o que é chorar, porque ele chorou, saber o que é ter fome, porque ele passou fome. Jesus sabe o valor de uma alma. Eu lembro lá no paraíso, quando ele criou o homem, ele queria vê-lo feliz, né? Mas o homem se perdeu, se corrompeu, pecou. Então Jesus veio à terra e morre na cruz pelo homem. E acontece então essa reconciliação do homem com Deus. Então o Senhor, ele sabe o valor de uma alma, porque ele morreu na cruz por nós. É o maior exemplo. E ele convida esse homem constantemente para ser o seu ajudador. Ele diz: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco em todos os momentos. Não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins. E essa semana nós tivemos uma reunião, uma visita, onde nós falamos para o irmão que o Senhor está conosco até no dia que nós vamos morrer. Naquele momento de passarmos para o outro lado, o Senhor está conosco. O Senhor não larga da nossa mão. Ele está nos amparando. Nós não podemos desconfiar disso. O Senhor, então, ele convida constantemente para ser o nosso ajudador. A palavra de Deus diz: vinde a mim, o Senhor convidando: vinde a mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essa semana também pude ouvir uma palavra muito legal, onde diz, muito animadora, onde que diz assim: olha, troca de fardo com Jesus, né? Ele vai dizer assim: meu fardo é leve. E às vezes nós estamos carregando um fardo pesado, um fardo preocupante. Um fardo preocupante talvez nesse momento de pandemia, talvez um fardo preocupante que é a falta de trabalho, talvez um fardo preocupante diante da doença, talvez um fardo preocupante diante da nossa velhice, um fardo preocupante com a criação dos nossos filhos, um fardo preocupante que é talvez o problema no nosso casamento, mas o Senhor quer trocar esse fardo com a gente. Troque esse fardo. Ele vai dizer assim: meu fardo é leve, né? E o nosso às vezes está pesado, a gente quase não aguenta carregar, e o Senhor está pedindo que nós troquemos. Troca, faça essa troca urgentemente, e você vai descansar no Senhor. Ele diz: vinde a mim, é um convite, ele está te convidando sempre. Outro convite que ele faz, ele diz lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Olha só, irmãos, que comunhão, que agradável, o Senhor vai estar nas nossas casas. Basta a gente recorrer a ele. Basta a gente saber que ele sabe o valor de uma alma, e ele não quer que essa alma se perca, e ele não quer que essa alma fique preocupado nesse mundo de preocupação, né? Só para descontrair um pouquinho, essa semana, né, nós estávamos falando: ufa, acabou o mês de junho, agora nós vamos folgar, mas aí vem os gafanhotos, né? Que descanso é esse? Mas o Senhor, em meio a essas dificuldades, ele quer dizer: olha, eu estou presente, eu sou o seu Deus, eu te carrego, eu te sustento, Ele está conosco. Um hino que eu gosto muito, que nós cantamos ele, é o hino 33, eu estava lembrando ele para o irmão José, que diz que os nossos pais nos contaram a história, que Jesus sempre foi conosco. Olha para esse hino de número 33, ele vai ser um alento assim para as nossas almas, ele vai falar conosco também. Esse hino é do nosso inário, e nós vamos então saber que esse Deus, ele é presente em toda a nossa história. Esse é o nosso Deus. Irmãos, qual que é o valor de uma alma? Paulo nos ensinou, também vemos aqui que Onésimo descobriu isso. Qual que é o valor da sua alma? Um camarada inútil passou a ser útil. E finalmente o último exemplo maior, que é de Jesus. Ele nos convida para andar com ele, porque ele sabe o valor de uma alma, ele sabe as nossas dificuldades, ele sabe que nós temos barreiras a superar, ele sabe dos nossos medos. É por isso que ele sabe o valor de uma alma. Ele morreu na cruz por mim e por você. Se você nessa noite não tem Jesus no seu coração, peça a ele que venha marcar o encontro com você. E aí então você não será mais o mesmo. Nós um dia também fomos irmãos inúteis, né?
acredito agora ser útil. Somos úteis, porque a palavra de Deus nos ensina, porque a palavra de Deus nos ajuda a ser útil. Se encosta perto de Jesus e Ele vai nos ensinar a ser útil a cada dia. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos descobrir qual que é o valor da nossa alma e o valor também da alma daqueles que não têm a Jesus. Que Deus nos abençoe. Após termos ouvido a mensagem da palavra do Senhor, que é viva, poderosa e eficaz para nossas vidas, queremos ainda ouvir o hino número 368, em louvor e adoração ao nosso Deus. Deus vos guarde pelo seu poder, permaneça ao vosso lado, vos dispense o seu cuidado. Deus vos guarde pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Guarde bem no seu amor, no trabalho glorioso, para um dia venturoso. Deus vos guarde bem no seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua luz. Caminhando para o final do nosso culto de louvor e adoração, queremos nesse momento chamar aqui o reverendo Bento para a oração final e o tríplice amém, e também desejar a todos uma boa semana e que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, vamos encerrar o nosso culto dessa noite, de louvor e adoração ao nosso Deus. Espero que a palavra do Senhor tenha chegado ao seu coração e ela possa falar a você. Só através do Espírito Santo pode nos iluminar, nos ajudar a entender a sua palavra, como foi um dia com Onésimo, tá? Que a palavra chegou até ele, esclareceu a sua mente. Essa palavra pode chegar até cada um de nós e assim sermos servos de Cristo, escravos de Cristo, dulos de Cristo. Vamos então estar orando, logo depois
faremos a oração que o Senhor nos mandou. Obrigado, Pai, por esse momento de reflexão da Tua palavra, porque só ela, Deus, nos enche de ânimo, nos enche de fé, nos enche de esperança, nos tira o medo e faz a gente avançar, como aqueles que conhecem o Senhor. Queremos, ó Deus, valorizar primeiro as nossas vidas, para depois, ó Deus, valorizar a vida do ser humano, do próximo também que está sem o Senhor. Porque um dia também nós nos encontramos, a gente se encontrou perdido nesse mundo, mas o Senhor nos achou, o Senhor caminhou com a gente e continua caminhando, nos mostrando aquilo que é melhor. E nós louvamos o Teu nome. Abençoado seja, Deus, o encontro de Onésimo com Paulo, porque através desse encontro, onde o Senhor também o ajudou, escreveu o nome de Onésimo no livro da vida. Assim, Senhor, Tu fazes com cada um que tem esse encontro contigo. Obrigado, Deus, nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, que foi lida, e que ela, Deus, ela seja o cerne, Senhor, das nossas vidas. Ajude-nos, ó Pai, a cada dia, a caminharmos nos Teus caminhos, Pai, a fazermos a Tua vontade, a esperarmos, ó Deus, que um dia o Senhor venha ao nosso encontro e nos leve para morar naquele lugar que o Senhor prometeu para cada um de nós, onde nós ficaríamos, ó Deus, para sempre e sempre. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as infinitas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês, irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos e que nós possamos ter uma boa semana na presença do Senhor.